Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico, até que nem tanto esotérico assim. Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, Matheus Gomes. Canja, Mimo Ferreira e Caroline Caramão. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, bem-vindos. Está começando mais um Sarau Elétrico, 2 de fevereiro, dia de festa no mar. É isso aí, nós temos hoje a alegria de contar aqui com a participação do vereador Matheus Gomes. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo aqui ao Sarau Elétrico, primeira vez que tu participa, para nossa alegria, tudo bem? Tudo certo, Kátia, Diego, Luiz Augusto, professor, né, que eu conheci na nossa universidade. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Participar desse evento aí que eu já acompanho há algum tempo. Nunca pude ir diretamente lá no Ocidente, mas a minha mãe frequentava e ficou bem feliz aí com o convite também. Legal, legal. Então, e aí vocês estão bem, guris? Tudo bem, estamos seguindo aí. Tirando o calor, né? Tirando o calor, né? Deixa eu contar uma legal, quando o Matheus foi eleito, uma cena maravilhosa, foi o Luiz Maurício Azevedo, né, nosso camarada, amigo e tal, editor, escritor. Ele saudou, ele é eleitor do Matheus e saudou a eleição dele, dizendo assim: agora eu vou poder ser confundido com o vereador. Na verdade, Fischer, essa história aí do ser confundido foi uma ideia que a gente construiu junto. Eu, Luiz Maurício, a Fernanda Bastos, né? A Winnie Bueno também. A gente começou a juntar a turma que estava construindo a campanha e pensar num vídeo para finalização que trouxesse essa questão da representatividade. E virou uma questão legal. Várias pessoas já me mandaram mensagens esse ano dizendo que foram confundidas comigo na rua. Então, chegamos no objetivo. Não, isso é legal, porque essa frase ela é a síntese de uma discussão que parecia difícil de fazer. O que quer dizer mesmo representatividade? Por que tem que aparecer negro na novela? Por que tem que ter a guria do tempo, não sei o quê, né? E essa frase, ela pega, não é uma frase assim de impacto publicitário perfeito, né? Tipo isso, eu quero ser confundido com o vereador, né? Muito legal. É isso. Muito legal mesmo. Bom, o nosso tema é meio vago, assim, e vai caminhando para o terreno, né, por conta da data do 2 de fevereiro, que é um feriado importante aqui em Porto Alegre e lá em Salvador. Eu acho que são as únicas 2 capitais em que é feriado, né? E aí a gente pensou enfim, falar um pouco desse terreno que é meio difícil até de nomear, né? Porque não é daquele mundo da racionalidade. E aí, professor, eu sei que está longe dos livros, mas vai dar um jeito aí, né, professor? Não, mas deixa eu dizer também, tem um outro mote aí que a gente convidou o Matheus também, porque o Matheus protagonizou aquele debate lá na Câmara de Vereadores sobre o famoso verso, aquele do hino, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo, que também parecia uma coisa menor, mas tomou uma proporção sensacional. Não sei se tu quer lembrar disso agora, Matheus, para contar a história. Claro. É uma história que começa, na verdade, com um poeta, né? Oliveira Silveira, que há 5 décadas, e esse ano é bem marcante nesse sentido, né? 2021 são 50 anos do Grupo Palmares, desde 1971, e óbvio que já existiam fragmentos dessa crítica, assim, pelo que a gente escuta, né? Na tradição oral aí do movimento negro desde muito tempo, mas o Grupo Palmares e Oliveira Silveira marcam, né? Essa crítica. E, na verdade, continuando a questão que tu colocou sobre representatividade, ali a gente viu o impacto direto dela, né? Porque uma manifestação política que existe há tanto tempo no nosso estado sempre teve à margem. E à medida que a gente ocupa o espaço político, ela vem à tona com uma força, muita gente fica surpresa, alguns apelam, infelizmente, para o discurso de ódio, inclusive. Na sexta-feira
eu fui fazer uma denúncia à Delegacia de Crimes contra Intolerância, porque foram centenas de mensagens com ameaça de agressão física. Sexta agora, né? Isso, na última sexta. Fizemos uma denúncia com um compilado de centenas de mensagens de agressão, ameaça de morte, injúria racial, violência racista explícita. Alguns enveredam por esse lado, mas o que eu tenho visto é que isso não é a opinião da maioria dos gaúchos. A gente conseguiu fazer debates esse mês por todo o estado do Rio Grande do Sul, convidado por rádios, por programas de televisão, enfim, gente de todos os cantos do Rio Grande do Sul, e tem uma abertura legal. Então, a ideia é dar sequência para essa conversa, né? Acho que é parte do papel pedagógico nosso como parlamentares também, propor debate de ideias, né? Claro. Não, só para dizer que muito bom. O 2 de fevereiro, com esse mote do episódio lá, né, da posse dos vereadores aqui em Porto Alegre. Nós estamos sendo vistos fora de Porto Alegre, então tem que explicar isso, né? Que o Matheus foi lá, tu e mais quantos? Mais 4, né? São 5 vereadores, né, que se reconhecem como negros e que na hora do hino não se levantaram, né? O hino aqui do Rio Grande do Sul é um hino todo ufanista e tal, que convoca o mundo a admirar as façanhas dos gaúchos, as supostas façanhas dos gaúchos, né, que devem servir de modelo a toda a terra, e barará, uma coisa, enfim, vergonhosa. E no meio disso tem esse verso, né, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, que podia ter um contexto lá quando foi composto e tal, mas hoje em dia, evidentemente, ele é lido num calor de debate sobre representatividade, sobre racismo e tal, que é outro e é inegável, né? Eu só estou lembrando isso para dizer que o Matheus entrou com o pé direito na brincadeira. Começo eu a falar. Levantando a bola. Vai lá, vamos lá. Coisa para os nossos queridos ouvintes, telespectadores, clientes e fornecedores, é que nós temos pedido sempre para quem participa aqui nos vendo que deposite uma graninha como se fosse um ingresso lá no Bar Ocidente, para o qual nós ainda voltaremos, né, Cátia Suma, com vacina. Voltaremos, unidos voltaremos. Então, se vocês quiserem se lembrar disso, pensa assim, tipo, paga uma cerveja aí, entendeu? De entrada, paga no... Como é o nome do negócio aquele, Cátia Suma? Pix? Pix. Olha aí. O Pix. Temos o Pix. Vai aparecer o número aqui agora para quem quiser, né? O Pix não é um número, é um e-mail, no meu caso, né? É demais para mim isso aí. Demais. Adorei a explicação, Kátia. É um e-mail, né? Assim, a pessoa bota o seu e-mail ali. Não, é o e-mail da Kátia, né? Kátia@radioelétrica.com, e tem, para quem não gosta de Pix, tem a conta convencional que eu vou deixar aqui no Banco do Brasil, tá bem? Já a empresa agradece, né? Já antecipadamente. A grana, só para explicar, a gente usa essa grana para custear aqui o processo e para pagar um cachê para os músicos convidados que sempre encerram Isso aí, hoje a gente vai ter a canja do Mimo Ferreira e da Caroline Caramão. Eu sempre penso em camarão, mas é Caramão, tá? E eles têm toda uma história, assim, com essa coisa também, né, da coisa mística e da coisa do tambor, e vai ser bacana. Professor... pois é, eu fiquei enrolando aqui no livro. Eu vou ler um trechinho desse livro. Ó. Tinha um livro aqui para ler, Cajação. Que legal. Pô, eu também vou ler um trecho desse. Tomara que não seja o mesmo. Pois é, bom, na verdade eu terminei de ler hoje. Eu não vou contar o enredo todo, mas assim, se chama Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Eu comprei ontem esse livro do Sertão. Não dá para dar spoiler. Não vou dar muito spoiler, não, mas é um livro assim, impressionante. Enfim, por vários motivos. Ele tem um ritmo muito legal de narrar, e ele tem no centro 2 irmãs, a Bibiane e a Belonísia. E tem um episódio inicial, que eu não vou contar também, porque é um episódio que marca muito, enfim, um episódio de um acidente, bem no começo da história. Mas eu vou ler um trechinho lá no fim, porque assim, é uma comunidade de negros... ele não diz, eu acho explicitamente que... no sertão da Bahia, né? É na Chapada Diamantina. Chapada Diamantina. Que é um lugar com toda uma natureza diferente e tal. É sertão, mas não é sertão seco, né? É meio que o sertão do Guimarães Rosa, a parte úmida do sertão, né? Enfim, e tem na comunidade deles, o pai dessas 2 gurias é um cara que é um oficiante religioso de uma coisa chamada jaré, que só existe lá. É um tipo de... Eles chamam, como é que é? Né?
tem um nome lá, Batuque de Caboclo, uma coisa assim. Enfim, um troço genial e tal. E esse cara é um intermediário, não vou contar muito, então, em respeito ao Matheus, que não chegou no livro ainda. Mas, enfim, tem uma cena, então, que é assim, lá no fim, mas não tem nada a ver com o enredo, só uma cena mesmo bonita, diz assim: durante sua vida, desde o silêncio, você sentiu falta de poder cantar. Ainda muito pequena, nas noites de jaré, sentava na sala de casa, no colo de sua avó e de sua mãe, e cantava o ponto de Santa Bárbara e do Velho Nagô. Ainda muito cedo, seu canto se desfez, e você não conseguiu fazê-lo ecoar nem mesmo dentro de si. Quando pôde compreender o que lhe aconteceu, se perguntou: por que sempre queremos as coisas que parecem estar mais distantes de nós? Você andava atento aos sons mais sutis, conseguia saber quando o xanã estava fazendo seu ninho ou quando a raposa estava se aproximando para comer os ovos do galinheiro. Escutava o chocalho da cascavel a uma distância considerável. Ouvia o canto monótono do rabo mole da serra, né, um passarinho, não? Ou as unhas grandes do tatu cavando sua toca, mesmo quando ninguém conseguia. Você parava o que estivesse fazendo para ouvir o canto do tapaculo e o sentia ressonar, vibrando em seu próprio corpo. Foi assim que você aplacou o silêncio na solidão do terreiro quando sua irmã foi embora, ou na casa da beira do Santo Antônio depois da morte de Tobias, ou quando não pôde mais estar ao lado do pai e mestre. A mata a fez forte e sensível ainda menina para reconhecer o movimento do mundo. Uma vez escutou que o vento não sopra, é o próprio sopro. Isso é uma ceninha bonita, assim, numa conversa da narradora com essa personagem que é a Belonise. Muito legal. Então tá, Matheus, lê alguma coisa pra gente. Pois então, eu gostei da motivação, né, do nosso encontro de hoje. Eu não sou iniciado na Umbanda, mas simpatizo muito com esse que é a principal expressão da religiosidade de matriz africana, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, hoje, respeito essa data como uma data de Iemanjá, sei do sincretismo também que existe aqui em todo o país, e por isso eu queria começar homenageando, na verdade, uma comunidade aqui de Porto Alegre que expressa essa relação entre o Rio Grande do Sul e a Bahia e o sincretismo religioso de maneira muito interessante, que é o Morro da Vila Maria da Conceição. Ali tem uma relação muito interessante entre a Igreja Católica e a Umbanda. As missas ali do Frei Sucim, ele toca um agê, aí tem tambor, tem dança, tem toda uma história muito bacana, e o morro mesmo também, nessa relação que foi estabelecida com os freis, né, da paróquia Santo Antônio, tem como padroeira a Santa Baquita, que é uma das poucas santas negras, né, e então tem algumas coisas muito interessantes ali, e eu trouxe uma letra do mestre Paraquedas, senhor Eugênio Silva Alencar, de 1989, um samba que fala sobre a comunidade, se chama É Morro, é Favela, é Gueto, é Quilombo. Bom, samba é assim, gente. Vou cantar, vou pular. Samba puro vem com tudo, quando a coisa melhorar. No dia que o doutor compreender que quem vive lá no morro também tem direito a viver com dignidade, sem opressão, sem maldade, então tudo vai mudar. Eu serei tratado como gente por aí. Vou ter casa, comida e um trabalho onde ir. As crianças todo dia irão à escola estudar, e a velhice terá condição de descansar. Enquanto esse dia não vem, sou o grito, sou a luta, sou a voz de quem não tem. É morro, é favela, é gueto, é quilombo. É samba, é quizomba, meu povo. Eu farei do reino da folia um tema aonde a alegria será real, porque a gente está feliz. Vai ser lindo ver a minha escola, evoluindo na avenida, no melhor dos carnavais. É um samba para quem está com saudade da rua também, do carnaval. E da aglomeração. Festejar essa comunidade que expressa muito bem essa mistura dessa data de hoje aqui na cidade de Porto Alegre. Mestre Paraquedas, para quem quiser, ele fizeram um documentário com ele. Não sei se tu conhece, Matheus. Eu vou dar uma catada aqui, daí eu vou botar aqui. Tem um documentário com ele que é genial, ele sendo entrevistado e contando a história dele no samba e tal, né? A figuraça. Ele e o Luiz Wagner, né, estão nesse documentário.
Não, e agora assim, só lembrei de ter lido isso, que parece que é a primeira vez em cento e não sei quantos anos que não tem a procissão, né, de navegantes nesse ano de 2021. Então, não, só para constar. Então, Diego, talvez, vamos lá. Tá, eu vou começar lendo poemas aqui desse cara que eu acho demais, né, que é o Ricardo Aleixo. Essa aqui é uma antologia do Ricardo Aleixo, poeta mineiro. E ele publica nos primeiros livros dele, tem uma parte que ele inclui umas coisas que poderiam ser chamadas de espécie de recriações dos tais dos oriquis, né? Os oriquis são poemas de poemas rituais, tudo mais, da tradição Nagô-Yorubá, que são cantados exatamente nos rituais. E aí, então, tem uma espécie de trabalho bastante gente no Brasil vai fazer isso, né? Então eu vou ler alguns aqui, vou ler 3 do Ricardo Aleixo que apresentam, digamos assim, fazem essa espécie de elogio, canto de louvor às divindades, né? O primeiro que eu vou ler então é Exu. Primeiro que nasceu, último a nascer, Deus capaz de ardis, controlador dos caminhos, Elegbara, parceiro de Ogum, Barrete, cabelo pontudo como um falo, dono dos 800 porretes, 800 porretes nodosos, senhor da fala fácil, sopra a flauta e seus filhos vêm. Bará chega fungando, o povo pensa que é o trem partindo. Aí o outro é Xangô. O que lança pedras de raio contra a casa do curioso e congela o olhar do mentiroso. Leopardo, marido de Oiá. Leopardo, filho de Iemanjá. Xangô cozinha o inhame com o vento que sai de suas ventas. Dá um nome novo ao muçulmi. Ele fica vivo quando pensam que já está morto. Orixá que mata o primeiro e mata o 25º. Xangô persegue o cristão com seu grito, nuvem que ensombra um canto do céu. Leopardo de olhar coruscante, não permitas que a morte me leve um dia antes. E esse aqui que eu acho super bonito, assim, ele é basicamente uma repetição de uma frase que acho que vocês vão entender para quem é, né? O título é Mamãe Grande. Todas as águas do mundo são dela, fluem, refluem nos ritmos dela. Tudo que vem, que revém. Todas as águas do mundo são dela, fluem, refluem nos ritmos dela. Tudo que vem, que revém. Todas as águas do mundo são dela, fluem, refluem nos ritmos dela. Tudo que vem, que revém. Esse é o Ricardo Aleixo, com seus oriquis. Maravilha. Bom, eu vou começar então lendo aqui o Jefferson Tenório, o comecinho do romance dele, O Avesso da Pele, em que ele então faz, bom, vocês vão ver a menção à questão da religiosidade, é um filho que entra no quarto do pai que morreu. Não é spoiler porque ele vai falar isso, tá? Às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se, construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim, você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. No entanto, você entrou e saiu da vida e ela continuou áspera. Há nos objetos memórias de você, mas parece que tudo que restou deles me agride ou me conforta, porque são sobras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você.
É com eles que te invento e te recupero. É com eles que tento descobrir quantas tragédias ainda podemos suportar. Talvez eu deseje chegar a algum tipo de verdade, não como um ponto de chegada, mas como um percurso que vasculhe os ambientes e dê início a um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que começa atrás da porta da sala, onde encontro um alguidar de argila alaranjada. E dentro dele uma pedra, um okutá, enrolada em guias de cores vermelhas, verdes e brancas, um orixá. Observo-a com cuidado. É assim que se adentra numa vida que já se foi. Tiro o ocultar do alguidar. Lembro o dia em que você me disse que sua cabeça era de Ogum, e que isso era ter sorte, porque Ogum era o único orixá que sabia lidar com os abismos. Lembro que foi de sua boca que escutei pela primeira vez a palavra abismo. Há palavras que guardamos na infância porque nos confortam. Lembro agora do que minha tia Luara havia me dito para fazer quando encontrasse o seu Ogum. Enrole-o num pano, segure-o entre as mãos e leve-o para o rio, ela me disse. É isso então, Jefferson Tenório, com o seu maravilhoso livro. Eu vou mostrar aqui a capa, o Jefferson que já participou aqui com a gente, ó. Ali, ó, O Avesso da Pele. Beleza? Professor, vamos lá. Eu botei um endereço ali para a gente botar do documentário do Mestre Paraquedas. Botei. Beleza. Eu vou botar aqui aqui para as pessoas e no chat também. Pode crer. É o seguinte, tem um cara, uma outra figura, assim como o Oliveira Silveira. O Oliveira eu conheci, viu, Matheus? Eu tive uma relação assim, boa com ele. Ele era uns 15 anos mais velho que eu, assim, e formado em letras na faculdade também, né? E, enfim, é um desses caras que a gente tem que lembrar sempre e prestigiar, porque realmente ele, além de ter uma obra magnífica, ele foi uma figura de referência, né? Ele foi um intelectual, mas ele era um interlocutor também, assim, era um cara que era referência para o debate especificamente do movimento negro, mas para fora também, eu quero dizer, né? Ele era reconhecido como tal. E um cara que, eu estou falando do Oliveira porque tem um cara que é bem desconhecido, hoje em dia completamente desconhecido, a não ser como um nome de rua, de uma linha de ônibus, que é o Paulino Azurenha. O Paulino Azurenha era um cara lá da virada do século XIX para o século XX, ele era gráfico e virou jornalista, um caminho que outros caras trilharam, né? Por exemplo, Machado de Assis também, ele começou como gráfico e tal, menino, depois virou jornalista, escritor e tal. E o Paulino Azurenha escrevia crônicas no Correio do Povo, no começo, com o pseudônimo de Léo Pardo. E esse Léo Pardo era uma autoironia, mas uma autodescrição também. Bom, tem um texto dele, que eu acho que uma vez eu mencionei já no Sarau, um texto que ele publicou no dia 8 de setembro de 1906, e que se refere diretamente à Capela dos Navegantes, na Igreja dos Navegantes, lá para onde converge aquela procissão que não vai ter esse ano, né? Que já existia, não era essa que tem agora, mas já existia ali naquele lugar, né? Então, é assim, ele era o negócio dele não é uma narração muito, como é que eu posso dizer assim, realista, de ação e tal, ele é mais um cara de sugestões, né, de meios tons e tal. Então, o texto se chama Velório de Marinheiro, diz assim: ontem, manhã clara, fresca e serena, manhã convidativa. Céu límpido, sol radioso, aragem ligeira, o quanto dava para acordar de leve as águas do Guaíba, toda a noite dormentes. Navegantes, linha, bonde dos navegantes, capela dos navegantes. Eis que ela surge ao fundo da praça, ao fim de uma alameda de coqueiros na praça de seu nome. Branca de neve, pousada entre os verdores dos coqueiros e da grama e à beira-rio, a capelinha do Arrabalde parece uma garça, alçando para o céu o seu gracioso colo. Mas a garça geme, mas a capela chora com a voz dolente de seus sinos. Por quê? É legal, né? O cara está se aproximando da capela e ouve ela chorar através dos sinos. Penetremos em seu interior, devassemos o seu íntimo.
singeleza e asseio em tudo, singeleza e asseio de bordo. Eu me esqueci de dizer, a Capela dos Navegantes se chama dos Navegantes por causa dos navegantes, certo? Era uma capela de culto da Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma das figurações da Iemanjá, né, na correspondência católica e tal, e era ali na beira do rio. O rio era, enfim, amplamente utilizada, né, na cidade. Então é isso. Aí ele diz, então, ela é bonitinha e tal, altas paredes nuas e caiadas, luz entrando a jorros por largas janelas ogivais, Entretanto, escutam-se ali sussurro de vozes, cicio de preces, estertor de gemidos. Gente de preto, um pano negro com uma cruz negra de galões de prata ao chão. Um sacerdote revestido de preto entoando orações. E lá fora, porém fazendo-se ouvir nítido cá dentro, o sino dobrando afinados. Padre Nosso, Ave Maria. Qual será a alma por quem os navegantes choram? E logo da reminiscência, como de uma campa recente, o seguinte anúncio ressalta, como um epitáfio. Paulo Nunes Guerra, comandante do vapor Maroim, oficiais e tripulantes do mesmo vapor, convidam a todas as pessoas da amizade conhecidas do mesmo para assistirem a uma missa que mandam celebrar no dia 7 do corrente, às 8 da manhã, na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, por alma de seu lembrado companheiro, mestre de vapor Gabriel dos Santos Marnotti, falecido no dia 27 do mês passado, em alto mar, levado por uma onda do convés do mesmo vapor em viagem ao Rio de Janeiro para este porto. Aí eu pulo um pedaço e ele diz assim, de um golpe para ele insignificante de mestre para os que lhe sofriam as consequências, ele lhe arrebatou um companheiro, ele o mar, né? Lhe arrebatou um companheiro, um mestre de bordo. A um marinheiro que pretendeu contrariar-lhe os desígnios, interpondo-se entre ele e a vítima escolhida, o mar, em um simples repelão, atirou-o de encontro à amurada, arrebentando-lhe o peito, fazendo-o golfar sangue pela boca. Quanto ao mestre, lá se foi ele, de botas e japona, tão facilmente como seu navio servir de joguete às ondas. Agora estamos na doce e alegre capelinha dos navegantes. Os sinos dobram gemendo. Uma numerosa assistência quase toda de homens do mar, homens rudes, homens fortes, mas homens bravos, homens leais, consternada e prosternada, soluça e chora. Esses homens que não se temem do furor dos elementos, que não se temem de nenhum perigo, que não se temem da própria morte, cultuam sinceramente uma afeição, sentem amargamente uma ausência, choram profundamente uma saudade. Eu dei umas editadas, assim, mas isso é uma crônica dele no Correio do Povo, de 8 de setembro de 1906. Legal. E é bom, cara, né? O texto dele é interessante. Legal, né? Bacana. É. Eu sempre me lembro dele da prosa do Cruz de Souza. O Cruz de Souza era mais cheio de arabescos e tal, né? Mas é uma coisa assim mais sugestiva, né? Eu acho muito bonito isso. Bem bonito mesmo. Matheus, vamos lá. Adorei saber um pouco mais sobre o Paulino Azureia. Eu moro perto da rua, inclusive nunca tinha ido mais a fundo. E, inclusive, essa linha, já que tu citaste, professor, essa linha foi cortada no ano passado. Diminuiu bastante o fluxo do Paulino Azureia. Aí, enfim, a comunidade aqui ficou entre o Paulino Azureia e o Caldo e Frião. Né? Entrou naquela lista das 40 e tantas que foram cortadas ano passado durante a pandemia, ainda não, né, não retornou, óbvio, a gente não retornou à normalidade, mas o fluxo do transporte está cada vez mais complicado. Uma vez acho que eu já falei para o Luiz Maurício, mas eu vou lembrar para ele de novo, que eu acho que esse é um cara que merece ser reeditado, dá para fazer uma coleçãozinha de textos dele. Legal, bem legal. Bom, eu vou trazer aqui um cara que eu gosto bastante, que é um historiador um pouquinho diferente assim do habitual, na minha opinião, que é o Luiz Antônio Simas, e ele tem muita coisa bacana sobre a nossa misticidade, né, das ruas, do povo brasileiro e principalmente da religiosidade de matriz africana, e dialoga, na minha opinião, também com essa questão da relação entre a ciência e a religião de uma maneira mais aberta, assim, não tão ortodoxa.
E para pensar o dia de hoje, ele tem uma poesia muito bacana. Eu vou só ler um trechinho que eu acho que sintetiza bem isso que eu estava falando antes, e depois vou ir para a poesia dele. Vou fazer como o Diego ali, pegar um autor e circular um pouco. O primeiro trechinho é do O Ponta, o Driblador e o Filósofo, do livro Pedrinhas Miudinhas, Ensaios sobre Ruas, Aldeias e Terreiros, onde o Simas diz o seguinte: quando a razão observa a natureza, surge a ciência. Quando é a poesia que olha o que nos cerca, surge o orixá, o encantado, o caboclo de pena e o catiço da rua. Os dois olhares não se excluem, antes se complementam. E aí, ele tem uma poesia que é muito bacana, que se chama, nesse sentido também, né? Iemanjá, na verdade não é uma poesia, perdão, gente, é uma crônica. Iemanjá para os devotos de ocasião. Eu vou ler aqui ela, que é bem interessante. E bem carioca também, né? Mas vale. Eis que chega o fim do ano e o babado se repete. Muitos cariocas e turistas se transformam em devotos potenciais de Iemanjá. Mesmo aqueles que não fazem a mais vaga ideia sobre o que é um orixá, jogam flores no mar, pulam ondas, fazem pedidos, chamam, cheios de intimidade, o orixá de mãe sereia e o escambau. Artistas, então, adoram a papagaiada e gostam de se lançar barquinhos no Réveillon da Ilha de Caras. É a folclorização, para o bem e para o mal, do rito. Aos que, sem saber cantar ou saudar o orixá, apelam logo para o refrão do samba de 1976 do Império Serrano e mandam na lata, achando que é ponto de macumba. Ogunté, Marabu, Kaialá e Sobá, Oloxum e Naê, Janaína e Iemanjá. Aí, a partir desses versos e dessa tirada, o Simas, ele fala sobre cada um, né, das palavras acima que contém no refrão. Eu não vou ler todas, porque é bastante, mas especificamente sobre Iemanjá, ele vai dizer o seguinte: é a dona da festa, a poderosa orixá que na África comanda os rios quando esses estão chegando ao mar. Para os nagôs, o orixá ligado ao axé dos oceanos é o Olocum. Como o culto a essa poderosa entidade, Olocum, quase sumiu no Brasil, Iemanjá passou a ser considerada por aqui a senhora das águas marítimas. No país Yorubá, as oferendas a Iemanjá são feitas no encontro das águas do rio com o mar. Para os que querem saudar devidamente Iemanjá, uma dica: vale pronunciar sem dar piti e gritar a ponto de assustar a orixá, simplesmente Eruiá, mãe das espumas da água, saudação que faz referência às espumas formadas pelo encontro das águas do rio com o mar. Então esse textinho que tem um conteúdo informativo, assim, mais amplo, vale a pena ler ele de conjunto, mas expõe um pouquinho, né, desse lado africano aí do sincretismo que representa o dia de hoje, algumas questões a mais, assim, sobre o culto a Iemanjá e as águas. Eu vim de branco até por isso hoje, né, gente, para ficar no ambiente aí legal. Então, segundo esse texto, Iemanjá, na verdade, na África é um encontro da água do rio com a água do mar, é isso, né? Porque em todo o Brasil falam da água do mar, né? Mas aqui ela é a da água doce, né? Bom, mas exato. Enfim. Na verdade, o que o Simas diz ali é que como o culto dos nagôs, né? E aí tem toda essa história dos nagôs mesmo dentro dos diferentes povos, né, que vieram ao Brasil. Não sei porquê, né? Já estou relacionando com outros fatos, mas segundo ele, o culto dos nagôs aqui, que é vinculado aos oceanos, é para o orixá Olocum, e ele não é muito praticado. Então, Iemanjá acabou ocupando esses dois espaços, né, do rio e do mar. Algo interessante para pensar. E o Simas, esse aí é um baita jornalista, antropólogo e tal. Acho que ele é formado em história, tá? Não é, não? Eu coloco na conta dele sempre essa parte, mas ele realmente circula, tem uma interdisciplinaridade interessante. Tem um monte de coisa sobre o Rio de Janeiro, sobre o mundo do carnaval, o mundo do futebol, o mundo das ruas do Rio, né? Um cara muito interessante. Sim. Agora tu falou isso daí, professor, lembrei que nessa discussão que nós tivemos aí, estamos tendo ainda sobre o hino, surgiu um meme, né,
vinculado à turma contra, né, a nossa opinião, que me mandava ir para o Rio de Janeiro. Aí nós fizemos um debate na internet esses dias e o Jefferson Tenório foi e começou a falar da visão dele sobre o tema como um carioca. Aí, nossa, falei, bem, cuidado. Foi patrão da Feira do Livro, agora está entregando a carioquice, vai arrumar mais uns inimigos já, né? Mas ele está assim, o Jefferson ele começou a circular assim, dizer, carioca residente em Porto Alegre. Mas ele é mesmo, é isso aí, né? É filho de gaúcho, mas carioca. Como eu, né, professor, que sou baiana, residente em Porto Alegre. Hã? Matheus não sabe disso, né, Cátia? A Suma é baiana. Sou baiana, né? Então tem que usar essa dupla cidadania. Vamos lá, Diego. Vamos. Eu vou ler 2 poemas aqui também sobre o Para Iemanjá. Aqui são 2 autores diferentes. O primeiro deles é do nosso querido Wali, ou Wali Salomão, Sailor Moon. O primeiro é Mãe dos Filhos Peixes. Odoiá Iemanjá, mãe do peixe vivo, do pescado e do pescador. Mãe da paixão do grão de areia pela estrela do mar. Mãe da água-mãe e do tapete de algas e da caravela e da água viva. Mãe do cavalo marinho e do mundel de mariscos, do cação, do cachalote, do xarel, da pititinga e da piaba, e de todo e qualquer isolado ou encardume que se nomeia ou enumera. Anêmona do mar, lume na serração, princesa de Aioká, dona do barco e da rede de pescar, senhora da mira do aço do arpão e da orelha ultrassonora do sonar, aquela que toma posse de todos os rochedos que a onda do mar salpica. Ela é a dona da voz que soa e ressoa nas conchas, ela é a matriz do cântico hipnótico da sereia. É um teto que protege o navegante ao oceano entregue. É uma cama que alberga o náufrago ao oceano entregue. Mãe sexualizada, mãe gozosa, mãe incestuosa, que reina no mar revolto e na maré mansa, e se adona do remanso e do abissal. Senhora dos afogados e dos que nadam, e dos que sobrenadam sobre as ondas, duro doce mar divino, Inaê, Janaim. Esse é o Ali Salomão. E aí o outro que eu vou ler é do... Aí ele tem uma pegada um pouco mais crítica, assim, ele não, mas, enfim, crítica com o que a gente faz mesmo, que é do Marcelino Freire, Para Iemanjá. Ou é mais especificamente para o dia mesmo, para o dia 2, para a festa, né? E para o estado das nossas águas, né? Para Iemanjá. Oferenda não é essa perna de sofá, essa marca de pneu, esse óleo, esse breu, peixes entulhados, assassinados, minha rainha. Não são oferenda essas latas e caixas, esses restos de navio, baleias encalhadas, pinguins tupiniquins, mortos e afins, minha rainha. Não fui eu quem lançou ao mar essas garrafas de coca, essas flores de bosta. Não mijei na tua praia, juro que não fui eu, minha rainha. Oferenda não são os crioulos da Guiné, os negros de Cuba, na luta, cruzando a nado, caçados e fisgados, náufragos, minha rainha. Não são para o teu altar essas lanchas e iates, esses transatlânticos, submarinos de guerra, ilhas de ozônio, minha rainha. Oferenda não é essa maré de merda, esse tempo doente, deriva e degelo. Neste dia 2 de fevereiro, peço perdão, minha rainha, se a minha esperança é um grão de sal, espuma de sabão, nenhuma terra vista neste oceano de medo, nada, minha rainha. Esse é o Marcelino Freire. Muito legal. Eu vou ler um texto de uma autora chamada Juliana Leite, Entre as Mãos é o título. Ela é do Rio de Janeiro. É uma história muito bem montada, assim, uma coisa meio caleidoscópica, assim, ela vai alternando. A questão é a seguinte: uma pessoa, uma costureira, sofre um acidente
o namorado, o companheiro, é chamado ao hospital, ele vê uma cena horrorosa, e aí começam a chegar os amigos. E em vários momentos aparecem os amigos naquele desespero e tentando, enfim, consolar, naquele momento ali de tensão. E aí alguém sugere que se faça uma oração. E essa oração vai aparecer em vários momentos, né, dessa fase inicial do livro. E eu vou ler um trecho, então, que eu meio que editei também, e que vai chegar nesse tipo de reza, assim, meio quebrada. Os amigos não demoram a chegar, são 4, estão molhados, vieram a pé como eu, correndo entre as marquises, entre os carros, parados no trânsito. Parece que inundou a avenida, não é? Me levanto, ofereço a mão a um deles, a um que me abraça, outra que me esfrega o ombro, aceito. Onde ela está? Eles querem saber. Aponto para o vidro. Me fazem perguntas, todos ao mesmo tempo. Digo o que sei. O monitor com linhas verdes, o lance do choque. Choque? Sim, por aqueles fios ali. Puxam a cadeira para eu me sentar, que tente inspirar fundo, isso, bem fundo. Uma delas vai à cantina apanhar sal para mim. Ponha embaixo da língua que vai te aliviar. Me oferece ajuda para as mãos trêmulas. Levanta a língua que eu coloco para você. Uma reza, a amiga sugere. Eu não sei fazer, desculpe. Não tem problema, basta dar as mãos, fechar os olhos e prestar atenção no que ela diz. Ave Maria, cheia de... Bonito esse lance de rogai por nós. Fruto, ventre, Santa Mãe. Bonito esse lance de entre as mulheres. Perdão para nós pecadores. Mas o que a gente fez de errado? Pronto. Quando der, diga amém. Eu dei umas editadas, né? E é uma prosa assim, muito, muito interessante e envolvente entre as mãos. Ó, Juliana Leite, o livro é de 2018, ganhou alguns prêmios, APCA, não sei o quê. E é isso. Professor, vamos lá. Vamos lá. Eu selecionei aqui um outro texto, que é o seguinte, acho que quem é de Porto Alegre já ouviu falar no Coruja, no Antônio Álvares Pereira Coruja, que é um cara que nascido em Porto Alegre, no comecinho do século XIX, ficou do lado derrotado da Revolução Farroupilha, que ele era liberal e tal, aí em função disso ele era professor já em Porto Alegre, e ele acabou migrando para o Rio de Janeiro em 1836, e lá ele fez toda a vida dele, né? Foi professor, teve escola, publicou um monte de livro e tal. E lá para o fim da vida dele, já em 1870 e tanto, acho que já em 1880, ele começou a escrever reminiscências da Porto Alegre da infância dele, lá de 1820, 1810 e 20, né? Bom, e o resultado disso é um livro que foi publicado póstumamente, que foi reunido pelo Sérgio da Costa Franco, historiador, e publicado com o nome de Antigualhas. Esse cara, ele se chamava Antônio Álvares Pereira, e Coruja era o apelido dele de colégio, que ele incorporou ao nome e tal. Então é isso, esse cara escreve, o texto que eu vou ler aqui, ele escreveu em 1881, mas se refere a 1820. Então é um cara que, enfim, que dá um depoimento sobre a Porto Alegre de antes da Revolução Farroupilha. É um cronista que recua mais no tempo, né, da cidade. E esse aqui é um texto que enfim, está nesse livro, e quem gosta muito dele e cita várias vezes é o nosso amigo Richard Serraria, e se chama O Candombe da Mãe Rita. É interessante que eles usavam a palavra candombe, como no Uruguai, para falar de um batuque, enfim, né, de um lugar de batuque, religião e tal. Então ele conta o seguinte: o candombe da Mãe Rita era na várzea, defronte da casa e curral do antigo matadouro, mais ou menos no terreno então baldio e depois ocupado pelas casas do Firmo e Olaria do Juca, ou Juca da Olaria. Dá para localizar isso aqui? Não, isso aqui é na João Pessoa, em frente, mais ou menos, na boca da Avenida Soares, né?
Então, era ali, tinha o candombe da Mãe Rita. Aí ele conta, ali se reuniam nos domingos à tarde pretos de diversas nações que com seus tambores kanzás, ele diz kanzai, não ganzá, urucungos e marimbas cantavam e dançavam, esquecendo as mágoas da escravidão, sem que causassem maiores cuidados à polícia, como e à mesma hora acontecia aos parelheiros da várzea em frente à chácara do Velho Leão, porque ali por perto, mais ou menos onde hoje é o Colégio Militar, tinha um lugar de corrida de cavalo. Entendeu? Então, era normal, tinha o candombe, tinha a corrida de cavalo e tal. Nesse candombe também se ensaiavam os cocumbis, que depois tem um nome que varia, quicumbi, não sei o quê, que pelo Natal, nas festas da Senhora do Rosário, levando à frente o rei e a rainha, vestidos a caráter, com a juíza do ramalhete e a competente aristocracia negra, iam dançar ou antes sapatear no corpo da igreja, com guizos nos tornozelos, enquanto dali não os expulsou o falecido vigário José Inácio, de saudosa memória. O cara diz assim, um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas é isso, os caras faziam a igreja do Rosário, que hoje em dia é uma igreja horrorosa, perdida lá no centro, era uma igreja colonial que foi destruída imbecilmente, acho que nos anos, sei lá, 1950, ou coisa assim, e era uma igreja feita, como acontece em vários lugares do Brasil, pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que era a Irmandade de negros que eram acolhidos no contexto católico e faziam, enfim, atividades para juntar grana para comprar alforria. Basicamente era esse o negócio. Então ele conta aqui, em Porto Alegre, tu teve uma coisa que era, por assim dizer, baiana, né? Era uma presença no centro da cidade. Dentro da igreja. Dentro da igreja, o cara dançando e fazendo aquela coisa que depois ainda existe, né? Aqui em Osório, Moçambique, tá? Dessa mesma família, né? E aí ele conta, então, da expulsão que o vigário José Inácio, que virou o nome da rua, né? Expulsou os caras de lá. Diz assim, essa expulsão ou proibição deu causa a que o tesoureiro da Irmandade, Francisco José Furtado, promovesse a ereção da atual Igreja do Rosário. Então ele está falando de uma igreja que existia lá antes daquela igreja colonial ainda. Mas quando anos depois não se concluía, já não dançavam aí mais os pretinhos, porque os tempos eram outros e só em Viamão se via um arremedo de cocumbi em que o rei e a rainha se caracterizavam com as colchas das sinhás moças. É isso, né? Um cara que é uma etnografia involuntária assim, da vida da cidade, num plano muito horizontal. Né? Isso é que é o legal do livro dele. Ele conta a coisa como se estivesse caminhando na rua. Né? Então, dá uma notícia muito viva da cidade. Esse é o Coruja. Esse é o Coruja. É uma história legal, não sei se uma vez eu já contei aqui, ele fala em urucungo. Sabe o que é urucungo? É birimbau. E eu aprendi isso de uma maneira completamente inesperada. Vou contar rapidinho aqui. Uma vez, eu tenho um amigo, né, que era natural do interior de Caçapava do Sul. Foi quando eu me tornei gaúcho, Catiação. Eu aprendi isso. Na verdade, mesmo eu vivi, assim, ia muito lá e tal, ao longo dos anos 80 e tal. E lá tinha um senhor, apelidado de Seu Senhor, que depois virou personagem do livro meu e tal. O nome dele era Arcílio de Souza, que era um negro, naquela época ele devia ter um senhor sei lá, da minha idade agora, Catiação, 63 anos. Né? Era um velhinho de 63 anos. Uma figuraça, um cara, uma sagacidade genial e tal. E um dia, conversando com ele e tal, eu catando história com ele, um dia ele me disse assim, os meus avós eram escravos, eram cativos, ele usava a palavra cativo, ele não dizia escravo. E eu perguntei, mas o senhor conheceu ele? Ele disse, eu conheci, quando eu era menino eu conheci o meu avô. E aí ele disse, mas o meu avô não sofria muito porque ele era artista. Isso no interior de Caçapava, entendeu? Estamos falando do fim do mundo, quase, né? Lá no século XVIII, mais ou menos. Aí eu digo, de que ele era artista? Ele tocava aricungo. Aí eu perguntei, tá, e o que era aricungo? Aí ele disse, não sei. Ele tinha a palavra aricungo, mas não tinha a descrição da coisa. Bom, passa-se o tempo e tal, e uma vez ele não conhecia o mar, o seu senhor. E eu convidei ele para ir até o mar para conhecer o mar. Né? Fui na casa do meu pai e tal, na praia. Eu não estava lá um dia e tal, e saímos de noite para tomar uma cerveja num bar que eu frequentava lá na praia. E nesse bar atendia um gurizão, que era garçom lá, apelidado de Piauí.
pelo bom motivo de que ele era do Piauí mesmo, era desses carandarilho e tal, que anda por aí. Blá. E eu sabia que ele fazia capoeira. Aí estamos lá e tal, apresentei o seu senhor para ele, não sei o que, estamos ali tomando uma cerveja. Aí eu falei pro Piauí, eu digo, mostra aí para ele o teu negócio e tal, não sei o que. Aí o Piauí deu uma volta, foi lá atrás e voltou com o berimbau na mão. E aí veio tocando. E quando ele tocou, o seu senhor disse, o Aricungo. Cara, aquilo ali foi um arrepio, assim, porque, sabe, tu tem uma história de 150 anos, assim, concentrada numa cena, né? Aquele era o Aricungo. Pelo menos na visão dele, né? É isso, Aricungo, Urucungo, pode crer. Legal. Tá, Matheus, vamos lá. Eu tinha pegado mais uma poesia, mais uma não, porque eu trouxe um samba-enredo, uma crônica, e aí tinha pego uma poesia mais no clima da fé, da misticidade. Mas aí a gente acabou falando um pouco do Oliveira Silveira, eu pensei, não, vou trazer o Oliveira aqui, que acho uma boa forma também de chegar no ambiente. Trouxe o poema dele, Terra de Negros. Acho bem bacana, ainda mais, assim, vindo dele, né, que é hoje em dia tem muita gente, assim, da gurizada mais nova do movimento negro que chama ele de quase que um tradicionalista, né, de fato ele tinha muito essa característica também, e eu tenho usado isso como um argumento nessas discussões do último período, que ele sentava com um cara como o Paixão Cortes e debatia o que a gente está conversando agora, né? Isso era uma característica importante, talvez no sentido que o professor colocou de ser um interlocutor também entre vários meios sociais, né? Mas é porque hoje realmente a forma como a gente vê essa expressão poética também da juventude negra, né? Os slams e tanta coisa assim, já está um pouco diferente da forma como ele construía, né? Mas eu valorizo bastante. Ele era da campanha, né? Ele era de Rosário do Sul, né, Oliveira? Eu valorizo bastante. Foi as primeiras coisas que, quando eu comecei a participar de sarau, era vinculado a Oliveira Silveira. Então, vamos lá. Terra de Negros. Terra de engenhos, negro moendo. Cana escorregando, suor amargando. Terra de minas, negro cavando. Ouro sorrindo, ouro dos outros. Terra café, cacau e milho. Negro plantando, negro colhendo. Esperanças renascendo, terra de instância, charqueada grande, negro se salgando. Terra quilombo, choça e mucambo, negro lutando e resistindo, se libertando. Terra Xangô, tambor de mina e candomblé, linha de umbanda, batuque e samba, macumba e negro, reza dançando. Terra congada, maracatu, reizado e negro, representando. Terra comida, pratos baianos, quindim, quitutes, negro fazendo. Terra capoeira, rabo de arraia, negro golpeando. Terra favela, morro e miséria e o negro nela. Até quando? É isso. Legal. Seguimos então com o Diego, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu vou ler então aqui um poema naquela mesma pilha dos poemas do Ricardo Aleixo que eu li na primeira rodada, né? Aqueles oriquis, ou seja, esses poemas que dialogam com esses rituais da tradição Nagoya-Urubá, né? É um poema de um cara chamado Cláudio Daniel, que é um poeta de São Paulo. Ele publicou, acho que foi em 2016, alguma coisa assim, bem recentemente, um livro intitulado justamente Oriquis, ou seja, é um livro que faz só isso, né? Só que tem uma coisa muito legal que é fazer uma mescla desses elementos tradicionais, né, os nomes dos orixás, as atribuições e tudo mais, com um olhar mais ou menos para questões contemporâneas, um pouco talvez como o poema anterior que eu li do Marcelino Freire. Então eu vou ler um aqui que eu gosto muito da sonoridade, assim, do jeito que ele caminha, e das imagens também que ele cria, que é o Oriqui de Exu. Lagunã corrige o corcunda, faz crescer a lepra do leproso, põe pimenta no cu do curioso. Legbá ensina a cobra a cantar, entorta aquilo que é reto, endireita aquilo que é curvo. Exu Meleque
O desordeiro faz a noite virar dia e o dia virar noite. Surra com açoite o colunista da revista. Cega o olho grande do tucano e zomba do piolho caolho. E Barabô vai e vem revém. Quente, quente é a água ardente do delinquente. Elegbará, com seu porrete potente, quebra todos os dentes do entreguista privatista. Bará tem falo de elefante. É o farsante dos farsantes. Fode a mulher do deputado hoje e faz o filho ontem. Agbo confunde o viajante e o faz perder a sua rota. Bará Meleque compra azeite no mercado. Levando peneira, volta sem derramar uma gota. Laroye Exu, o desalmado, soma pedras e perdas na sina do condenado. 7 caveiras. Que seja suave minha sina, neste mundo tão contrariado. Que seja suave, Laroye Exu. Esse é o Cláudio Daniel. Muito bom. Bom, a minha última leitura aqui vai ser o Torturado também, que é um livro muito interessante, e essa coisa, eu nunca tinha ouvido falar, esse aí, professor, em Jaré, né, nessa mistura aí, que é uma coisa de sincretismo também, mas bem específica daquela região, como o professor falou. Eu escolhi uma outra cena que mostra um pouco desse ritual, né? Então, diz assim: foi na noite de Santa Bárbara, em dezembro, e meu pai, apesar de suas obrigações nas brincadeiras de Jaré, havia acordado mal-humorado, com respostas lacônicas às perguntas que lhe faziam. Só os mais próximos, como nós, sabíamos o porquê do desconforto visível em seus gestos. No fim da tarde, Dona Tonha trouxe, numa caixa antiga, adornos de encantada que meu pai vestiria à noite, depois da ladainha, e à medida que os espíritos chegassem e lhe tomassem o corpo para se fazerem presentes. Na caixa estavam guardadas as roupas de Santa Bárbara, Iansã, a dona da noite, lavadas e passadas desde a última vez que Zeca a havia vestido. A repulsa pelas vestes era tanta que a roupa não era guardada no quarto dos santos, como as demais, mas na casa de Tonha, ela mesma cavalo para a encantada nas noites de Jaré. Zeca Chapéu Grande, esse era o nome do pai, né, que a narradora aqui está falando, que é filha. Zeca Chapéu Grande se envergonhava de ter que deixar as calças que honravam a sua posição de liderança na fazenda como pai espiritual e vestir saias, emprestando seu corpo a uma mulher. Fazia porque era sua obrigação, compromisso que havia assumido quando se curou da loucura e se fez no santo na casa de João do Lagedo, em Andaraí. Mas se envergonhava, porque a audiência era formada por seus compadres e vizinhos, que muitas vezes conduzia nos trabalhos de mutirão para a fazenda. O quarto dos santos, onde rezavam a ladainha, tinha velas acesas e uma profusão de cores das imagens e bonecas. Havia imagens de gesso e madeira de diferentes tamanhos e estados de conservação. São Sebastião, Cristo crucificado, o Bom Jesus, São Lázaro, São Roque, São Francisco, Padre Cícero. Havia pequenos quadros, uns de cores vivas, outros desbotados, de São Cosme e São Damião. Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio. Havia fotografias de meu pai, da velha Donana, outras tantas pequenas de devotos. Fazia calor. Os presentes suavam e enxugavam o suor com as costas ou a palma das mãos, sem deixar os lábios vacilarem na pressa. Havia beleza nos cantos que antecediam a aparição da encantada, e muito mais encanto quando meu pai deixava o quarto dos santos para dançar ao som dos atabaques no meio da sala. Era um homem magro, mais baixo que minha mãe, e com um tom de pele mais claro que o nosso. Não era jovem, e carregava no rosto os traços de sua idade, sulcos profundos, vales na sua pele, erodida pelo sol e pelo vento, que ainda enfrentava todos os dias para plantar e ter direito à morada de sua família na fazenda.
Então, aqui mais um trecho do livro que o professor já leu, do Itamar, eu li que ele, na verdade, ele é geógrafo, né, de formação, trabalhou no INCRA e muito de perto, assim, fez uma espécie de trabalho de antropologia com esses povos que vivem até hoje no Brasil numa condição de escravidão. Né? Escravidão, é uma história da escravidão até hoje. Assim, até hoje, é incrível. Mesmo ele flutua muito, né? Ele vai para o passado, assim, na memória de não sei quem, de repente tem um narrador que é uma voz meio impessoal, e aí conta um episódio do presente, e quando tu vê, tu está falando de, tipo, 2020, assim, né? Tipo 2020. Enfim, tem coisas, assim, marcantes. Matheus, vou dar um pequeno spoiler, só por exemplo. Os caras moravam nessa fazenda, não ganhavam salário nenhum, e a remuneração deles era poder viver no lugar, plantar uma rocinha para eles nos intervalos do trabalho para o dono da terra, e tinham o direito de fazer casa, mas tinha que ser uma casa de pau a pique, tinha que ser casa de barro, não podia ser uma casa de concreto, que fosse durar muito. Que fosse parecida com a do dono, né? Porra, isso é uma simbologia. Não, e fosse indestrutível, né? Porque a cada chuvarada tinha que meio que refazer. Então não podia ter nada sólido, né? E perene, né? Bom, esse livro tem uma história curiosa. A formação dele também. É bem interessante, né? Essa mistura, assim, geografia, o cara escreve conto. Eu ia comentar que o livro tem uma história curiosa, que ele saiu antes em Portugal, né? Por conta de ele ganhou um prêmio em Portugal e o livro foi editado lá e tudo mais, parece que vendeu super bem, assim, e aí depois ele veio já... mas é um dos, assim, é um sucesso editorial, né? Hoje, Os mais vendidos e tudo. É muito bom de ler, né? É muito bom de ler, Bueno, era isso, então, acho que a gente está se encaminhando para o final. Matheus, queria muito te agradecer, se tu quiser dar um recado, assim, final aqui, saideiro, antes da gente encerrar. Agradeço, foi um prazer aí poder estar aqui com vocês, ouvir tanta coisa bacana aí para a gente refletir nesse dia de hoje, e espero que a gente se encontre em breve, vacinados e presentes lá no Ocidente. Lá foi um dos últimos lugares que eu fui, eu acho, antes da pandemia. Foi no show do Ultraman, em Porto Alegre, de festas e coisas assim, foi lá no Ocidente. Então, se der para a gente se reencontrar em breve por lá, vai ser vai ser também bem legal. Foi também um dos últimos lugares que eu fui, vocês... Todos nós, né? Todos nós. Ai, que saudade, né, de uma aglomeraçãozinha. Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Eu ia comentar com o Matheus, queria desejar sorte também aí, sucesso na caminhada aí, essa caminhada difícil aí, que é enfrentar esse monte de tabaquara que tem na nossa Câmara de Vereadores também, né? É o mês 2, tá entrando no mês 2 de 48, né? Então tem bastante tempo, bastante trabalho aí, claro, de uma carreira que vai muito mais longe aí, que espero que seja fazendo o que tem que ser feito, né? Legal. Tabaquara, Diego, essa palavra eu nunca tinha ouvido. Tu inventou. No léxico familiar aqui é recorrente. Sabe, tipo Adorei. Jacu, sabe? Sei, tabaquara, eu gostei, bem legal. Isso aí, Matheus, não te mexa lá, Matheus. Não te mexa. É isso aí, estamos aqui, estamos juntos, estamos apoiando. Eu fiquei falando pra cacete aqui, me lembrei que antigamente se dizia que o cara falava muito, se dizia, fala que nem um vereador, mas hoje fui eu que falei mais do que um vereador. Eu ia fazer só aquele lembrete, nada a ver com isso, mas lembrar o que foi dito no início, né? Que estamos sempre aceitando as contribuições para manter o sarau saudável, pontualmente às terças-feiras, né? As formas de pagar esse ingresso, digamos assim, tem o Pix, que é o e-mail da Kátia, katia@radioelétrica.com, e os outros dados estão ali embaixo para quem quer fazer mais estilo old school, com aqueles envelopes de R$2.000.
Então é isso. Queria então agradecer a todos que estão aqui assistindo e convidar todo mundo para essa canja que tem tudo a ver, né? A gente vai ter a canja do Mimo Ferreira e da Caroline Caramão, que gentilmente toparam participar, eles que são totalmente dentro desse esquema assim, do misticismo e da Umbanda e do tambor. Então, senhoras e senhores, Mimo Ferreira, Caroline Caramão, a gente se fala semana que vem. Bye, bye. Valeu, Matheus. Tchau. Salve, salve, boa noite, Kátia Suman, boa noite, Luiz Augusto Fischer, boa noite, Diego Grando, e saudando também o convidado dessa noite, Matheus Gomes. Gratidão pelo convite, Kátia Suman, para participar desse sarau, nesse dia especialíssimo, dia de Iemanjá e da padroeira de Porto Alegre, Nossa Senhora dos Navegantes. Então a gente vai fazer algumas canções aqui para Mamãe Iemanjá, que no panteão africano representa a grande mãe, a mãe do mundo, né? A mãe de todos nós. Então assim, agora a gente vai começar com dois pontos tradicionais da Umbanda brasileira para Iemanjá. Vamos lá então. Foi lá no alto mar que eu vi Iemanjá trabalhar. Foi lá no alto mar que eu vi Iemanjá trabalhar, 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 com a força dos ventos, com a força dos astros, com a força do mar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar, rainha das ondas, sereia do mar. É tão lindo o canto de Iemanjá, ele faz o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar, vai com ela pro fundo do mar, rainha das ondas, sereia do mar, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar, rainha das ondas, sereia do mar. É bonito o canto de Iemanjá, ele faz o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar, vai com ela
Eu fui lá na beira da praia só pra ver o balanço do mar. Eu fui lá na beira da praia só pra ver o balanço do mar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Mãe Janaína, vem, vem. Mãe Janaína, vem cá receber essas flores que venho lhe ofertar. Mãe Janaína, vem, vem. Mãe Janaína, vem cá receber essas flores que venho lhe ofertar. Eu fui lá na beira da praia só pra ver o balanço do mar. Eu fui lá na beira da praia só pra ver o balanço do mar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Mãe Janaína, vem, vem. Mãe Janaína, vem cá receber essas flores que venho lhe ofertar. Mãe Janaína, vem, vem. Mãe Janaína, vem cá receber essas flores que venho lhe ofertar. Salve, salve, sarau elétrico. Odoiá, Odoiá, Odoiá. Então, lá no começo eu anunciei 2 pontos tradicionais de Umbanda, mas na verdade nós fizemos 3. Decidimos fazer mais um, porque esse último que fizemos realmente é muito bonito, é muito tradicional na Umbanda brasileira. Bom, agora a gente vai cantar para vocês 2 músicas que ainda estão em construção. São de minha autoria, 2 músicas para Iemanjá. Uma delas é Senhora do Meu Terreiro e a outra é Minha Mãe Morar no Mar, tá? Então são 2, vocês vão ouvir 2 refrões dessas músicas que eu estou trabalhando nessas letras em primeiríssima mão, certo? Vamos lá então. Posso puxar? Pode? Vou puxar então, vou puxar. Tá. Xangô é rei, Ogum é guerreiro. Xangô é rei, Ogum é guerreiro, Iemanjá é minha mãe, Senhora do meu terreiro. Iemanjá é minha mãe, Senhora do meu terreiro. Xangô é rei, Ogum é guerreiro. Xangô é rei, Ogum é guerreiro, Iemanjá é minha mãe, Senhora do meu terreiro. Iemanjá é minha mãe, Senhora do meu terreiro. Xangô é rei, Ogum é guerreiro. Xangô é rei, Ogum é guerreiro. Iemanjá é minha mãe, Senhora do meu terreiro. Iemanjá é minha mãe, Senhora do meu terreiro. Xangô é rei, Xangô é rei, Ogum é guerreiro. Xangô é rei, Ogum é guerreiro. Iemanjá é minha mãe, Senhora do meu terreiro. Iemanjá é minha mãe, Senhora do meu terreiro. minha mãe mora no mar. Eu sou filho da sereia. Quando começo a chorar, mamãe, menina na areia. Minha mãe mora no mar, Odoiá. Eu sou filho da sereia. Quando começo a chorar, mamãe, menina na areia. Mamãe, menina na areia. Mamãe, menina na areia. Minha mãe mora no mar. Eu sou filho da sereia. Quando começo
encerrar então essa nossa participação no Sarau Elétrico, até que nem tanto esotérico assim, a gente vai cantar uma música de autoria da Caroline Caramão. Presente para Iemanjá, que é uma música que faz parte do meu CD, Pontos, Rezas e Milongas, que foi indicado a 7 prêmios açorianos, é um sucesso de vendas, né? Esse CD foi vendido. E agora estou fazendo de vendas, de crítica. De crítica, né, também, né? Ele foi considerado, o Juarez Fonseca fez um comentário maravilhoso, assim, né? Falando que ele foi considerado, na opinião dele, um CD para ser histórico para o Rio Grande do Sul, devido ao seu conteúdo, né, cultural, né? E toda essa produção, como ele chamou de superprodução, né, do Pedrinho Figueiredo, que ganhou o melhor produtor do ano quando concorremos no Prêmio Açorianos naquele ano. Presente para Iemanjá é uma música que quando eu fiz eu estava num momento muito especial, morando em Florianópolis, e estava morando sozinha num quarto que eu alugava numa casa de família, né, uma casa de família. Eu estava descendo a escada e essa casa ficava na beira do mar, eu terminava o pátio, tinha um barranco, assim, pedras e o mar, e eu ouvia o mar batendo. E nesse dia eu fui descendo a escada e olhei, assim, né, longe, assim, e aí comecei: lá no fundo do mar eu vou levar meus presentes pra mãe Iemanjá. Meu barco é pequeno, mas cheio de bênçãos, tem a proteção da rainha do mar. E aí foi vindo a música. Agora eu vou fazer ela pra vocês, então. Eu resolvi fazer sem violão mesmo, porque a gente já tá só na percussão, então vamos fazer dentro dessa linha do tambor e voz. Como se faz nos terreiros, né? Mais uma vez agradecendo então a Kátia Suman pelo convite dessa participação no Sarau Elétrico. E deixando um grande axé para vocês, da nossa querida mamãe Iemanjá, que derrame todas as bênçãos para Kátia Suman, Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e também ao convidado Matheus Gomes. Certo? Assim então, seja. assim, ó, vocês nos encontram nas redes sociais. Eu, Mimo Ferreira Percussão, percussionista? Eu mudei. Mimo Ferreira Percussionista. Mimo não Ferreira percussão, né? Ficou @ Mimo Ferreira Percussão no Instagram. A gente mudou para facilitar. A Caroline? Caroline Caramão, e Caroline com 2 N's, e o sobrenome é Caramão, tudo junto, né? Então, maravilha, pessoal. Esse nome assim. Maravilha, pessoal. Então vamos cantar para vocês essa saideira. Odoiá, salve, mãe Iemanjá. Lá no fundo do mar eu vou levar meus presentes pra mãe Iemanjá. Meu barco é pequeno, mas cheio de bênçãos, tem a proteção da rainha do mar. No fundo do mar eu vou levar
agradar. Mãe d'água rejeita o pedido daquele que o amor quer comprar. Mãe d'água só concede bênçãos pra aquele que sabe se dar. A força do mar é tão grande, mas o homem não sabe buscar. A força que quebra a areia revela os mistérios do mar. Sereia, sereia, que lindos presentes vem lhe ofertar. Sereia, sereia, que tenho certeza que vai agradar. Sereia, sereia, que lindos presentes vem lhe ofertar. Sereia, sereia, que tenho certeza que vai agradar. Sereia, venha pra beira do mar. Oh, 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 sereia, venha pra beira do mar. Fiquem na paz. Grande Mãe Iemanjá, axé pra todo mundo. Adoiá, amigo. Salve, salve, Iemanjá. sarau elétrico. Salve Nossa Senhora dos Navegantes, Cristóvão Porto Alegre. Gratidão. Foi lá no alto mar que eu vi Iemanjá trabalhar. Foi lá no alto mar que eu vi Iemanjá trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar com a força dos ventos, com a força dos astros, com a força do mar.